Qual foi o momento que fez você expulsar sua própria mãe do seu casamento? Minha relação com minha mãe sempre foi complicada, desde que me entendo por gente. Cresci em uma casa onde o carinho vinha em doses mínimas e condicionais. Enquanto via meus amigos receberem abraços, elogios e incentivo, minha mãe parecia estar sempre avaliando, criticando e diminuindo qualquer conquista minha. Lembro da primeira vez que tirei uma nota 10 na escola, corri para mostrar a ela, esperando um sorriso ou um parabéns. Em vez disso, ouvi, é sua obrigação. Quero ver manter isso sempre. Cresci acreditando que minhas vitórias nunca seriam suficientes, que cada passo adiante precisava ser acompanhado do medo de desapontá-la. No futebol, nas atividades da escola ou em qualquer situação em que eu pudesse me destacar, a história se repetia. Se marcava um gol, ela dizia, até que enfim fez algo de útil. Se tirava boas notas, o comentário vinha, não se ache demais, vamos ver até onde vai essa sua marrã. Aos poucos, comecei a guardar minhas conquistas só para mim. Era mais seguro comemorar com amigos do que enfrentar a crítica constante dentro de casa. Meu pai, sempre silencioso, raramente intervinha. Às vezes, sentia que ele tinha medo de confrontá-la, outras vezes, apenas não queria se envolver. Na adolescência, a situação se intensificou. Minha mãe parecia competir comigo em tudo. Quando começava a me interessar por algum hobby, ela sempre achava uma forma de menosprezar. Isso é besteira, vai perder tempo com isso ou você acha que vai se dar bem com isso? Você nunca fez nada direito. Até mesmo minhas amizades eram alvo das críticas dela. Ela dizia que eu estava cercado de pessoas erradas, que precisava me afastar de quem não fosse adequado. Isso me deixava confuso e sozinho. Comecei a me questionar se algum dia conseguiria agradá-la. Foi nesse contexto que conheci Laura, minha futura esposa. Pela primeira vez, senti alguém que me olhava sem julgamento, que comemorava minhas pequenas conquistas e me fazia sentir digno de amor. Mas minha mãe nunca aceitou nosso relacionamento. Desde o início, tratava Laura com desprezo, dizia que ela era interesseira, que estava comigo por conveniência, e que eu estava prestes a cometer o maior erro da minha vida. Mesmo assim, seguimos firmes, porque pela primeira vez na vida, eu sentia que estava lutando por algo que realmente importava para mim. Minha relação com minha mãe sempre foi um campo minado, mas foi crescendo que eu realmente comecei a entender a extensão do problema. Enquanto minhas amigas e amigos comemoravam pequenas conquistas com as próprias mães, eu voltava para casa carregando uma sensação de insuficiência. Não importava quantos troféus eu ganhasse, quantas notas boas tirasse, ou quanto me esforçasse, tudo parecia insuficiente. Quando comecei a trabalhar em pequenos empregos durante o ensino médio, tentando juntar dinheiro para minhas primeiras viagens ou para presentear a Laura, minha mãe dizia, você acha que isso vai te levar a algum lugar? Melhor gastar seu tempo com algo útil de verdade. Esse tipo de comentário constante moldou quem eu era. Passei a evitar compartilhar qualquer boa notícia com ela. Qualquer sorriso meu era rapidamente abafado por uma frase venenosa ou uma crítica. E, quanto mais eu crescia, mais se tornava evidente que minha mãe não queria me apoiar, mas controlar. Ela tinha a necessidade de que tudo estivesse sob seu domínio, inclusive minhas decisões mais pessoais. Eu sentia que, por mais que tentasse, jamais seria visto como suficiente. Quando conheci Laura, foi como se um peso fosse tirado dos meus ombros. Pela primeira vez, alguém celebrava minhas vitórias sem acrescentar críticas ou comparações. Ela ria das minhas piadas, me incentivava nos estudos, me apoiava nos trabalhos e, principalmente, me fazia sentir digno. Eu finalmente entendia o que era sentir que alguém realmente torcia por mim. Mas minha mãe via isso como uma ameaça. Sempre que Laura aparecia, ela encontrava uma forma de diminuir nossa relação. Comentários sobre aparência, inteligência, família ou caráter de Laura eram frequentes e incessantes. Ela queria me manter sob seu controle, e qualquer vínculo que eu tivesse fora da casa era visto como uma traição. Quando decidimos nos casar, pensei que talvez minha mãe fosse pelo menos um pouco racional. Mas estava enganado. Ela se envolveu em cada detalhe da organização, sempre tentando impor sua vontade. Queria controlar a lista de convidados, escolher as músicas, determinar a decoração e até decidir quem poderia sentar em cada mesa. Cada vez que eu tentava afirmar que era nosso dia e que certas decisões eram nossas, ela respondia com ameaças e acusações. Dizia que eu estava sendo ingrato, que nunca valorizaria o que ela havia feito por mim, que estava jogando minha vida fora. O dia do casamento chegou, e todo o esforço que colocamos na preparação parecia desmoronar diante da presença dela. O salão estava cheio, os convidados ansiosos, e a cerimônia prestes a começar quando minha mãe se levantou de repente e começou a gritar, interrompendo tudo. Ela acusava Laura de ser interesseira, dizia que eu estava cometendo um erro colossal e que todos os presentes estavam testemunhando uma farsa. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Os convidados trocaram olhares surpresos e desconfortáveis, enquanto Laura ficava paralisada de choque. No fundo, uma parte de mim hesitou. Mas outra parte sabia que não podia mais permitir que minha mãe destruísse o que era meu e da Laura. Eu caminhei até ela, com o coração disparado, e disse em voz alta, para que todos ouvissem, você não vai estragar mais nada na minha vida. Hoje é o meu dia, e você não faz mais parte dele. Segurei seu braço e a conduzi até a saída do salão. Cada passo que dava parecia dissolver anos de medo, ressentimento e dor. Quando finalmente a empurrei para fora e fechei a porta atrás dela, senti um misto de alívio e culpa. Pela primeira vez, eu havia me colocado em primeiro lugar. A cerimônia continuou, mas o clima estava carregado. Alguns convidados me olhavam com reprovação, outros com aprovação silenciosa. Laura segurava minha mão com força, transmitindo segurança, e por um momento percebi que todas as minhas decisões, todas as escolhas de não ceder à manipulação, estavam dando sentido àquele dia.
Depois da festa, as mensagens começaram a chegar, metade da família me chamando de monstro, ingrato, desumano, a outra metade dizendo que finalmente eu havia feito o que todos sempre quiseram, mas nunca tiveram coragem. Mesmo com a cerimônia concluída, as repercussões continuaram nos meses seguintes. Minha mãe cortou qualquer contato, espalhando sua versão distorcida da história para todos os parentes. Ela pintou Laura como a vilã e eu como o ingratíssimo filho que virou as costas para a própria mãe. Amigos em comum começaram a me olhar com desconfiança, algumas pessoas me afastaram de grupos familiares, e fui percebendo que a única forma de sobreviver emocionalmente era continuar mantendo distância. Durante esse período, comecei a refletir sobre toda a minha vida. Revi memórias da infância, aniversários onde Laura recebia presentes luxuosos e eu ganhava algo simples, comparei festas de Natal em que minhas conquistas eram ignoradas, e me lembrei de todas as vezes em que me senti invisível ou insuficiente diante dela. Cada lembrança reforçava a certeza de que meu afastamento não era apenas justificável, mas necessário para minha saúde mental. Com o tempo, busquei apoio fora da família. Terapia, amigos, relacionamentos saudáveis, tudo isso começou a preencher o vazio que minha mãe havia deixado. Conheci Mariana, uma pessoa que me aceitava totalmente, sem julgamentos, que celebrava minhas pequenas conquistas, que me fazia sentir amado e seguro. Pela primeira vez, eu aprendi o significado de construir uma família por escolha própria, não por obrigação biológica. Ainda assim, a ferida de anos de desprezo não cicatrizava completamente. A cada aniversário de Laura, a cada data comemorativa da família, eu lembrava do que havia perdido e sentia um aperto no peito. Mas percebi que não podia mudar o passado. O que importava era a forma como eu lidava com minha vida daqui para frente. Quando minha mãe finalmente tentou o contato, anos depois, eu estava preparado. A conversa foi tensa, cheia de acusações e velhas feridas sendo abertas. Mas, pela primeira vez, eu consegui impor limites claros. Não havia espaço para manipulação ou chantagem emocional. Ela ainda não aceitava totalmente, mas eu havia encontrado força suficiente para me proteger. Hoje, olhando para trás, entendo que expulsar minha mãe do meu casamento não foi um ato de crueldade, mas de sobrevivência. Foi o momento em que finalmente me coloquei em primeiro lugar, o momento em que comecei a viver de verdade. Eu me pergunto se todos entenderiam minha decisão, e talvez nem todos entendam, mas sei que foi necessária. E é essa coragem de se colocar em primeiro lugar que mudou completamente minha vida, permitindo-me construir relações baseadas em amor genuíno, respeito e escolha própria. Nos meses que se seguiram ao casamento, minha vida começou a ganhar ritmo próprio. Eu e Mariana nos mudamos para um apartamento pequeno, mas nosso primeiro lar tinha algo que nenhuma casa da minha infância jamais teve, sensação de pertencimento e segurança. Pela primeira vez, eu sentia que poderia ser eu mesmo, sem medo de críticas constantes ou julgamentos. Cada manhã ao acordar, ao olhar para ela preparando o café ou sorrindo para mim, era um lembrete de que eu havia conquistado algo que jamais pensei ser possível, liberdade emocional. Ainda assim, minha mãe não sumiu completamente da minha mente. Às vezes, em datas especiais ou aniversários de família, pensamentos e memórias surgiam, e eu revivia cada situação em que me senti diminuído ou injustiçado. Lembrava de aniversários de infância, quando minhas conquistas eram ignoradas e as de minha irmã eram celebradas com pompa e festa. Lembrava dos conselhos venenosos e das críticas constantes, de como aprendi a me calar e a esconder minhas vitórias. Era impossível apagar essas marcas, mas comecei a perceber que podia escolher como reagir a elas. Minha relação com Mariana me ensinou muito sobre amor, confiança e paciência. Ela me ajudou a entender que meu valor não dependia de aprovação externa e que eu podia construir uma família baseada em respeito e apoio mútuo. Começamos a viajar, explorar hobbies juntos e criar rituais que se tornaram fundamentais para nossa união. Cozinhar juntos, planejar pequenas aventuras de fim de semana, rir de coisas bobas, cada detalhe era um passo para reconstruir minha autoestima e confiança. Apesar de todo o progresso, ainda havia momentos de tensão. Certas palavras ou gestos faziam memórias antigas surgirem, e eu precisava aprender a lidar com elas sem deixar que destruíssem o presente. Em algumas ocasiões, Mariana tinha que me lembrar de respirar e me concentrar no que éramos agora, e não no que eu fui condicionado a sentir por anos. Um dos episódios mais marcantes aconteceu em um aniversário de família que eu decidi, depois de muito hesitar, comparecer. Minha mãe estava presente, e a tensão era palpável. Cada olhar, cada comentário, carregava o peso de anos de ressentimento e frustração. Durante o almoço, ela fez uma observação sarcástica sobre como eu havia mudado depois de conhecer Mariana, insinuando que eu estava sendo manipulado ou que tinha perdido minha identidade. Eu respirei fundo e respondi com calma, não perdi nada. Finalmente estou sendo eu mesmo. Essa simples frase gerou um silêncio desconfortável na mesa. Minha mãe me lançou um olhar que misturava raiva e incredulidade, mas pela primeira vez, percebi que a dinâmica havia mudado. Eu não precisava mais ser a vítima silenciosa. Com o tempo, fui reconstruindo pequenas pontes com alguns familiares que sempre me apoiaram, mesmo que de forma tímida. Tios, primos e amigos próximos começaram a reconhecer que minha decisão de me afastar e de proteger meu espaço não era apenas justa, mas necessária. A vida social que antes era limitada por medo de julgamento começou a se expandir, e eu me senti cada vez mais seguro das minhas escolhas. Em paralelo, a relação com minha mãe continuava sendo um terreno difícil. Ela, apesar de todos os obstáculos, tentava alguns gestos de aproximação, embora sempre condicionados à sua própria visão de controle. Eu aprendi a lidar com esses momentos estabelecendo limites claros. Podia ouvir, mas não precisava aceitar críticas ou manipulações. A cada interação, meu senso de identidade se fortalecia. Em meio a essa reconstrução, surgiram situações inesperadas que testaram minha maturidade emocional.
Pequenos conflitos com Mariana, dificuldades no trabalho e crises familiares menores me forçaram a refletir sobre minhas respostas e sobre como não repetir padrões antigos. Cada desafio era uma oportunidade de reafirmar minha autonomia e meu valor. O ponto culminante dessa trajetória veio alguns anos depois, quando minha mãe finalmente fez uma tentativa sincera de aproximação. Não era perfeita, não apagava anos de sofrimento, mas era um gesto real. Conversamos longamente, com lágrimas, discussões e, acima de tudo, reconhecimento mútuo das falhas. Ela admitiu que muitas atitudes dela haviam sido injustas e que, de certa forma, eu sempre mereci mais compreensão e amor do que recebi. Eu aceitei suas palavras, mas com a consciência de que o perdão não significava voltar atrás em meus limites. Era possível perdoar e seguir em frente, sem abrir mão do que havia conquistado, minha paz, meu espaço e minha família construída por escolha. Hoje, olhando para trás, vejo que expulsar minha mãe do meu casamento não foi um ato impulsivo, mas um ponto de virada. Um momento em que finalmente me coloquei em primeiro lugar, que escolhi proteger meu direito de ser feliz e saudável emocionalmente. Foi o primeiro passo de uma longa jornada de autoconsciência, amor próprio e construção de relações verdadeiras. Essa história, apesar de marcada por dor e desafios, me ensinou a importância de estabelecer limites, de reconhecer meu valor e de construir minha própria família emocional. Aprendi que não precisamos da aprovação de todos para sermos felizes, que o verdadeiro amor é baseado em respeito e reciprocidade, e que coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de avançar apesar dele. Lembro-me de um verão da minha adolescência que marcou profundamente meu jeito de lidar com minha mãe. Eu tinha 15 anos e havia sido convidado para um acampamento de esportes, algo que sonhava há meses. Quando contei a ela, esperando ao menos uma palavra de incentivo, ouvi apenas: "Você vai se atrasar nos estudos por causa disso? É besteira, só vai se cansar à toa." Aquilo me deixou frustrado, mas naquele momento ainda tentei argumentar. Tentei explicar que precisava daquela experiência, que seria bom para meu desenvolvimento, mas cada frase minha era respondida com críticas e sarcasmo. Acabei desistindo do acampamento. Lembro do olhar desapontado de meus amigos e da sensação de que jamais poderia realmente satisfazer minha mãe. Esse tipo de experiência se repetiu inúmeras vezes, moldando meu comportamento de modo silencioso. Aprendi a ceder, a esconder sentimentos, a reprimir desejos, como uma forma de autopreservação. Mais tarde, na adolescência tardia, quando comecei a me interessar por garotas e explorar relacionamentos, minha mãe fazia questão de interferir. Cada amizade feminina que eu desenvolvia, cada flerte, era visto como motivo para críticas veladas ou acusações de que eu não estava focado em coisas sérias. Quando conheci Laura, a diferença foi notável. Pela primeira vez, alguém realmente me escutava, me incentivava e me fazia sentir que era digno de amor. Mas minha mãe via isso como ameaça. Essa menina não está aqui por amor, está por interesse. Você não entende o que está fazendo. Cada visita de Laura à minha casa era um campo minado de indiretas e comentários ácidos, que deixavam o ambiente insuportável. O tempo passou e, mesmo ciente do padrão de comportamento de minha mãe, decidi seguir com Laura. Planejamos nosso casamento com cuidado, tentando minimizar conflitos. Mas, como era de se esperar, minha mãe não deixou passar a oportunidade de criar drama. Desde os convites até a escolha da decoração, ela insistia em impor sua vontade. Tentava me manipular dizendo que eu seria ingrato se não aceitasse suas sugestões, que eu estaria falhando com a família se não cedesse. Cada ligação dela, cada mensagem com tom acusatório, me lembrava de que não poderia permitir que o passado se repetisse. O dia do casamento finalmente chegou, e toda a tensão acumulada parecia condensar-se em um momento crítico. Minha mãe começou a gritar durante a cerimônia, acusando Laura de interesseira e questionando minhas escolhas. Por anos, eu tinha internalizado críticas e manipulações, mas naquele instante, algo dentro de mim mudou. Peguei minha mãe pelo braço e a conduzi para fora do salão, dizendo com firmeza que não permitiria que destruísse o meu momento. Pela primeira vez, senti uma mistura de alívio e medo, como se estivesse quebrando uma corrente invisível que me prendia desde a infância. Depois do casamento, enfrentei os efeitos da decisão. Minha mãe cortou o contato e espalhou versões distorcidas da história para familiares, pintando-me como vilão. Alguns membros da família se afastaram, outros me apoiaram silenciosamente. Foi um período de adaptação, de aprendizado sobre como proteger meu espaço emocional sem me fechar completamente para o mundo. Durante esse período, Mariana entrou em minha vida como um pilar de estabilidade. Aprendi com ela a importância de comunicar sentimentos, de valorizar pequenas vitórias e de estabelecer limites saudáveis. Pequenos rituais, como cozinhar juntos ou planejar viagens, se tornaram símbolos de liberdade e escolha. Cada gesto reforçava minha percepção de que relações baseadas em respeito e reciprocidade eram possíveis, mesmo após anos de manipulação e desprezo. Conforme passavam os anos, minha mãe fez algumas tentativas tímidas de reaproximação, mas agora eu estabelecia regras claras. Podia ouvir, mas não aceitava manipulações. Cada conversa exigia controle emocional, paciência e discernimento. Aprendi a reconhecer os momentos em que podia perdoar, mas não esquecer, e a importância de manter meu próprio bem-estar acima de expectativas alheias. Além disso, enfrentei desafios inesperados que testaram minha força emocional. Pequenos conflitos no trabalho, desentendimentos com amigos e situações cotidianas com Mariana me obrigaram a refletir sobre minhas reações. Cada situação servia como lembrete de que, embora o passado tivesse sido doloroso, eu tinha a capacidade de escolher como reagir e moldar meu presente. O ponto culminante dessa jornada ocorreu quando minha mãe finalmente demonstrou arrependimento sincero, muitos anos depois. Não apagava o passado, mas admitia que muitas atitudes dela haviam sido injustas e que eu merecia mais compreensão e amor. A conversa foi intensa, carregada de lágrimas, discussão e reflexão. Eu aceitei suas palavras, mas mantive meus limites.
Percebi que perdoar não significava abrir mão da minha autonomia, significava reconhecer que todos podem errar, mas que minha prioridade era preservar minha paz e felicidade. Hoje, ao olhar para trás, vejo que expulsar minha mãe do meu casamento não foi um ato de impulsividade, mas um ponto de virada necessário. Um momento em que decidi priorizar meu bem-estar, minha vida e minha família construída por escolha própria. Aprendi que a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de enfrentar situações difíceis para proteger a própria felicidade. Minha história é um testemunho de que é possível reconstruir-se, estabelecer limites, valorizar o próprio valor e construir relações baseadas em amor e respeito genuínos. Lembro de um episódio do meu aniversário de 10 anos que ficou marcado na minha memória. Eu estava animado com a festa, havia convidado meus amigos da escola, preparado jogos e brincadeiras. Mas, assim que minha mãe entrou na sala, a energia mudou completamente. Ela criticou a decoração, reclamou da comida e começou a comparar a festa com a de minha irmã, insinuando que eu não merecia uma celebração tão elaborada. Os convidados perceberam a tensão, alguns ficaram constrangidos, e eu senti pela primeira vez um sentimento profundo de rejeição dentro de casa. Naquele momento, aprendi a me calar, a reprimir minha frustração e a fingir que tudo estava bem, mesmo sentindo que nada jamais seria suficiente para ela. Durante a adolescência, essa dinâmica se intensificou. Minha mãe parecia competir comigo em tudo, desde notas escolares até relacionamentos. Qualquer iniciativa minha era sempre minimizada. Quando consegui uma bolsa de estudos para um curso de verão em outra cidade, esperava entusiasmo e incentivo. Mas sua reação foi fria: vai gastar dinheiro à toa, vai se cansar e não aprender nada de útil. Aquilo me deixou dividido entre a vontade de ir e o peso das críticas que já estavam enraizadas em mim. Acabei cedendo parcialmente, participando de apenas metade do programa, sempre com a sensação de estar traindo expectativas que eu nunca poderia satisfazer. Quando conheci Laura, percebi a diferença imediata. Ela me olhava como ninguém antes, comemorava minhas vitórias, ria das minhas piadas e me fazia sentir digno de amor. Pela primeira vez, eu tinha alguém que me apoiava incondicionalmente. Mas minha mãe via isso como uma ameaça direta ao seu controle. Cada visita de Laura à minha casa era repleta de indiretas, críticas e acusações. Eu me via defendendo minha própria felicidade, e cada vitória ao lado de Laura se tornava também um pequeno ato de rebeldia silenciosa contra anos de opressão emocional. O planejamento do casamento foi outro campo de batalha. Minha mãe tentou intervir em todos os detalhes: convidados, buffet, música, decoração. Cada tentativa de impor sua vontade vinha acompanhada de chantagens emocionais e acusações de ingratidão. Eu me mantive firme, determinado a não ceder, mesmo diante de seu comportamento explosivo. Quando finalmente chegamos ao dia da cerimônia, a tensão atingiu seu ápice. Minha mãe começou a gritar no meio do salão, acusando Laura de interesseira e questionando minhas escolhas. Pela primeira vez, eu não recuei. Peguei seu braço, conduzi-a para fora do salão e disse que ela não tinha mais espaço na minha vida. Foi um ato de coragem, mas também de libertação. Após o casamento, a vida continuou a testar minha capacidade de lidar com o passado. Mensagens e ligações da família criticando minha postura se tornaram comuns, mas com Mariana ao meu lado, aprendi a não internalizar essas críticas. Pequenos rituais do dia a dia, como cozinhar juntos, planejar viagens e rir de situações triviais, reforçavam a sensação de pertencimento e liberdade que eu nunca havia experimentado. Cada passo que dávamos juntos solidificava nossa união e minha autonomia emocional. Mesmo com a distância física e emocional de minha mãe, os traumas do passado precisavam ser enfrentados. Terapia, reflexões e conversas longas com Mariana me ajudaram a compreender que meu valor não dependia de aprovação externa. Aprendi a identificar padrões tóxicos e a estabelecer limites claros. Cada interação com minha mãe exigia paciência, discernimento e controle emocional, e eu comecei a perceber que podia perdoar sem permitir que ela repetisse comportamentos nocivos. Ao longo dos anos, minha mãe tentou aproximações tímidas, mas eu mantinha meus limites. A reconciliação completa ainda não era possível, mas o reconhecimento de falhas de sua parte trouxe algum fechamento. Conversas longas, lágrimas, discussões e reflexões ajudaram a construir uma nova dinâmica, onde eu poderia manter minha autonomia e minha saúde emocional intactas. Hoje, olhando para trás, percebo que expulsar minha mãe do meu casamento não foi um ato impulsivo, mas um ponto crucial de virada. Foi o momento em que finalmente decidi priorizar minha felicidade e proteger meu espaço emocional. Aprendi que coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. Minha história é um testemunho de que é possível reconstruir-se, estabelecer limites e construir relações baseadas em amor e respeito genuínos, mesmo depois de anos de manipulação e desprezo. Lembro de outra situação da infância que me marcou profundamente. Eu tinha cerca de 12 anos e participei de uma competição escolar de redação. Estava orgulhoso do meu texto, que havia sido elogiado pelos professores, e mal podia esperar para mostrar à minha mãe. Quando fiz, esperando pelo mínimo de reconhecimento, ela apenas deu de ombros e disse: "Você só fez o que devia fazer." Nada impressionante. A decepção foi esmagadora, e a sensação de não ser suficiente começou a se enraizar em mim. Depois daquele dia, passei a questionar cada conquista, sempre antecipando críticas e desaprovação. Durante a adolescência, as pequenas vitórias e a busca por independência tornaram-se ainda mais importantes. Cada nota alta, cada prêmio, cada reconhecimento em atividades extracurriculares parecia ser constantemente diminuído. A sensação de nunca agradar a minha mãe se misturava com o medo de me rebelar e enfrentar sua ira. Foi nesse período que comecei a me fechar emocionalmente, aprendendo a não demonstrar alegria ou entusiasmo, para evitar críticas e comentários venenosos. Essa postura me acompanhou por anos, moldando minha personalidade e minha capacidade de me relacionar com o mundo. Quando conheci Laura, foi como se uma nova vida se abrisse diante de mim.
Pela primeira vez, alguém me olhava sem julgamentos, celebrava minhas conquistas e me apoiava incondicionalmente. No entanto, minha mãe via nossa relação como ameaça. Cada visita de Laura à minha casa era marcada por críticas sutis ou diretas, tentando minar minha confiança e fazer-me duvidar da própria felicidade. Mesmo assim, decidi seguir com meu relacionamento, reconhecendo que minha vida não podia ser moldada pelas inseguranças e pelo controle materno. O planejamento do casamento foi um verdadeiro teste de resistência. Minha mãe tentava controlar cada detalhe, desde a lista de convidados até a decoração e as músicas, sempre usando chantagens emocionais para tentar impor sua vontade. Cada vez que dizia não a uma de suas exigências, sentia a tensão aumentar, mas também crescia a sensação de que estava finalmente lutando pelo meu direito de ser feliz. O dia da cerimônia foi o ponto culminante de anos de tensão e frustração. Minha mãe começou a gritar no salão, questionando minhas escolhas e acusando Laura de interesseira. Pela primeira vez, eu não recuei. Peguei seu braço, conduzi-a para fora e disse que ela não tinha mais espaço em minha vida. Foi um momento de libertação, um ato de coragem que simbolizou o fim de um ciclo de manipulação e sofrimento. Após o casamento, enfrentei as consequências da decisão. Mensagens e comentários críticos da família começaram a chegar, mas com Mariana ao meu lado, aprendi a filtrar essas opiniões e a proteger meu espaço emocional. Pequenos momentos do dia a dia com ela, como cozinhar juntos, planejar viagens ou simplesmente rir de situações bobas, tornaram-se símbolos de liberdade e pertencimento. Cada gesto reforçava a sensação de que finalmente estava construindo uma vida baseada em escolhas conscientes e relacionamentos saudáveis. Mesmo após anos, memórias do passado surgiam ocasionalmente, provocando reflexões e autoquestionamentos. Cada aniversário, cada data comemorativa, trazia lembranças de momentos em que minhas conquistas foram ignoradas ou diminuídas. Mas, ao invés de me afundar no ressentimento, aprendi a usar essas memórias como combustível para fortalecer minha autonomia e a importância de estabelecer limites claros. A cada interação com minha mãe, aprendi a balancear perdão e firmeza. Ela tentou se reaproximar várias vezes, mas agora eu determinava os termos. Conversas carregadas de emoções exigiam paciência, controle e clareza. Percebi que podia perdoar sem permitir que padrões antigos se repetissem. Aprendi que o perdão é uma escolha, não uma obrigação, e que minha prioridade deveria ser sempre minha saúde emocional. Ao longo dos anos, minha vida se expandiu para incluir não apenas Mariana, mas também novos amigos, experiências de trabalho e oportunidades de crescimento pessoal. Cada desafio, cada conflito, tornou-se uma oportunidade de reforçar os limites estabelecidos e reafirmar o valor do amor próprio. Comecei a perceber que felicidade não é ausência de problemas, mas capacidade de escolher quem e o que permitimos em nossas vidas. Com o tempo, minha mãe finalmente reconheceu algumas de suas falhas. Conversas intensas e emocionantes aconteceram, com lágrimas e discussões, mas também com reconhecimento mútuo das dores do passado. Eu aceitei suas palavras, mantendo meus limites firmes. Aprendi que o perdão e a reconciliação não significam abrir mão da autonomia, mas sim escolher como integrar o passado à vida presente de forma saudável. Hoje, olhando para trás, vejo que expulsar minha mãe do casamento não foi apenas um ato de coragem, mas o início de uma transformação pessoal. Foi o momento em que decidi priorizar minha vida, minha felicidade e meus relacionamentos saudáveis. Aprendi que a verdadeira coragem é enfrentar medos antigos, estabelecer limites claros e construir uma vida baseada em amor, respeito e escolhas conscientes. Minha história é uma prova de que é possível reconstruir-se, superar traumas e criar uma família que realmente valoriza cada indivíduo como ele é. Lembro de uma tarde de verão quando tinha cerca de 9 anos. Estava praticando futebol sozinho no quintal, tentando reproduzir os movimentos que via na TV. Quando minha mãe passou por ali, disse: "Pare de perder tempo com isso não vai te levar a lugar nenhum." Aquela frase me atingiu de uma forma que, na época, não consegui compreender totalmente. Mas aos poucos, percebi que todos os meus esforços, mesmo os mais simples e genuínos, eram sempre questionados ou diminuídos. Aprendi a me calar, a internalizar sentimentos e a esperar por aprovação que quase nunca vinha. Na escola, eu era visto como alguém esforçado e talentoso, mas em casa, cada elogio era neutralizado por críticas. Quando ganhei um concurso de ciências aos 12 anos, esperando compartilhar a alegria com minha mãe, ela apenas disse: "Isso não é nada de extraordinário. Tem gente que faz muito mais." Aquilo me fez sentir que qualquer reconhecimento externo não teria valor real se não tivesse aprovação dela. Comecei a desenvolver uma ansiedade silenciosa, sempre antecipando críticas e medindo cada gesto e palavra para evitar desentendimentos. Na adolescência, as situações só pioraram. Minha mãe parecia sentir prazer em me controlar, em moldar minhas decisões e escolhas. Quando comecei a namorar, ela criticava minhas escolhas, dizia que eu não estava pronto e que as garotas estavam comigo por interesse. Quando conheci Laura, a diferença foi gritante. Pela primeira vez, alguém me tratava com genuína apreciação e carinho. Mas minha mãe não aceitou. Cada encontro, cada visita de Laura era marcado por observações sarcásticas, comentários venenosos e tentativas de semear dúvidas sobre a relação. O planejamento do casamento se tornou um campo de batalha emocional. Cada detalhe era motivo de disputa: a lista de convidados, a decoração, a escolha das músicas e até a ordem em que os convidados deveriam se sentar. Minha mãe tentava manipular emoções, dizendo que eu estava sendo ingrato ou que destruiria a família se não cedesse. Cada recusa me aumentava a tensão, mas também fortalecia a percepção de que estava lutando pelo que realmente importava: minha felicidade e a da Laura. No dia do casamento, a situação atingiu o ápice. No meio da cerimônia, minha mãe começou a gritar, acusando Laura de interesseira e questionando minhas escolhas. Pela primeira vez, não hesitei. Peguei seu braço, conduzi-a para fora e disse que ela não teria mais espaço na minha vida.
Foi um momento de libertação, mas também de medo e incerteza. Pela primeira vez, estava desafiando anos de controle emocional e manipulação direta, e cada passo que dava em direção à porta representava um rompimento simbólico com o passado doloroso. Após o casamento, enfrentei as consequências dessa decisão. Mensagens críticas, olhares de reprovação de alguns familiares e o isolamento parcial de certos parentes se tornaram constantes. Com Mariana ao meu lado, aprendi a filtrar essas influências e a priorizar minha saúde emocional. Pequenos rituais diários, como cozinhar juntos, planejar viagens ou simplesmente rir de situações triviais, reforçavam nossa conexão e nossa sensação de liberdade. Cada detalhe da rotina com ela simbolizava a construção de uma vida baseada em escolhas conscientes e relacionamentos saudáveis. Nos anos seguintes, aprendi a lidar com o passado de maneira mais consciente. Terapia, reflexão pessoal e conversas longas com Mariana me ajudaram a compreender que meu valor não dependia de aprovação externa. Aprendi a reconhecer padrões tóxicos e a estabelecer limites claros. Cada interação com minha mãe exigia paciência, discernimento e autocontrole. Percebi que podia perdoar sem permitir que comportamentos prejudiciais se repetissem, e que o perdão não significava abrir mão da minha autonomia ou segurança emocional. Ao longo do tempo, a vida me apresentou novos desafios que testaram minha maturidade, crises no trabalho, conflitos sociais, pequenos desentendimentos familiares e responsabilidades cotidianas. Cada situação servia como uma oportunidade de reafirmar limites, fortalecer a confiança em mim mesmo e reforçar minha capacidade de tomar decisões conscientes. Aprendi que felicidade não é ausência de problemas, mas a habilidade de escolher como reagir a eles. A reconciliação parcial com minha mãe aconteceu anos depois. Ela demonstrou arrependimento e reconheceu algumas de suas falhas. As conversas foram intensas, carregadas de emoção, mas também de compreensão e aceitação de responsabilidades. Eu aceitei suas palavras, mantendo meus limites firmes. Percebi que a reconciliação não significava apagar o passado, mas integrá-lo de forma que eu pudesse seguir em frente sem abrir mão da minha autonomia ou bem-estar. Hoje, olhando para trás, vejo que expulsar minha mãe do casamento não foi apenas um ato de coragem, mas um ponto de virada essencial. Foi o momento em que decidi priorizar minha felicidade e minha vida. Aprendi que coragem é agir apesar do medo, que estabelecer limites é um ato de amor próprio, e que construir relações baseadas em respeito e escolha consciente é possível, mesmo após anos de manipulação e desprezo. Minha história é um testemunho de que podemos nos reconstruir, superar traumas e criar uma família que valoriza cada indivíduo como ele é. Nos últimos anos, aprendi a valorizar cada momento com Mariana e nossa vida construída juntos. Pequenas rotinas, que antes poderiam parecer triviais, tornaram-se sagradas. Os cafés da manhã demorados aos domingos, os passeios espontâneos à tarde, as conversas que se prolongam até tarde da noite sobre sonhos, medos e conquistas. Cada gesto reforça o quanto é possível reconstruir a vida depois de anos de controle e manipulação. Minha relação com minha mãe permanece complexa. Apesar de sua tentativa de reconciliação, aprendi que nem todas as feridas podem ser totalmente curadas. Alguns sentimentos de mágoa, desapontamento e ressentimento ainda aparecem, mas não me definem. Hoje, posso olhar para ela e reconhecer que, apesar de seus erros, parte de quem sou foi moldada por essas experiências. Mas também sei que não preciso mais me deixar aprisionar por elas. Cada limite que estabeleci é uma linha de proteção para minha paz emocional, e manter essas linhas é um ato de amor próprio. Refletindo sobre minha infância, percebo que cada situação difícil, cada crítica e cada momento de humilhação moldaram minha resiliência. Aprendi a lutar pelo que é certo, a valorizar quem me apoia e a reconhecer que felicidade verdadeira vem de escolhas conscientes, não de aprovação externa. A sensação de ser insuficiente e a ansiedade silenciosa que carreguei por anos agora se transformaram em força e determinação. Com Mariana, construímos um lar onde o respeito, a confiança e o amor não são condicionais. Cada desafio que enfrentamos juntos nos aproximou ainda mais e mostrou que relacionamentos saudáveis exigem esforço, comunicação e apoio mútuo. Pela primeira vez, sinto que minha vida é realmente minha, guiada pelas minhas escolhas, não pelas expectativas alheias. Ao olhar para minha própria história, percebo que o ponto crucial não foi apenas expulsar minha mãe do casamento, mas a decisão contínua de priorizar meu bem-estar, estabelecer limites e proteger meu espaço emocional. Cada desafio, cada conflito e cada vitória reforça que é possível superar padrões tóxicos e construir uma vida plena. Aos olhos de quem observa de fora, minha trajetória pode parecer dramática ou extrema. Mas para mim, foi um processo natural de amadurecimento, compreensão e fortalecimento pessoal. Aprendi que coragem não é ausência de medo, mas a capacidade de enfrentá-lo e agir de forma coerente com nossos valores. Hoje, minha vida é marcada por escolhas conscientes, relacionamentos saudáveis e uma sensação de liberdade emocional que jamais pensei ser possível. Aprendi a perdoar sem me submeter, a amar sem me perder, e a valorizar cada pequeno momento que constrói felicidade verdadeira. Minha história é uma prova de que, mesmo em meio a traumas e dificuldades, é possível reconstruir-se, criar uma vida plena e formar relações baseadas em respeito, amor e liberdade. Expulsar minha mãe do casamento foi o primeiro passo de uma jornada que me ensinou o valor do autocuidado, da autonomia e da coragem de viver a própria verdade. Hoje, ao olhar para trás, sinto orgulho não apenas das escolhas que fiz, mas da pessoa que me tornei, alguém capaz de enfrentar medos, superar feridas do passado e construir um futuro baseado em amor, respeito e autenticidade. A liberdade emocional conquistada é o maior legado que posso carregar, e cada desafio enfrentado me lembra que valeu a pena lutar por mim mesmo. E assim, concluo que a vida não é sobre agradar a todos ou buscar aprovação externa, mas sobre reconhecer o próprio valor, proteger a própria felicidade e construir relações que verdadeiramente façam sentido. Meu casamento, minha família escolhida e minha autonomia emocional são testemunhos vivos de que, mesmo diante de dor e manipulação, é possível florescer, crescer e viver plenamente.